Flamengo tem um grande defeito. Teve e tem um grande defeito. Ser do Rio de Janeiro. Se ele fosse de São Paulo, o Flamengo seria o maior time do mundo. Entendeu? Que é bicampeão do mundo. Exato. Mas quem foi o último time a ganhar um título de campeão do mundo contra o Chelsea? Contra o Chelsea? Contra o Chelsea? O Corinthians foi! O último campeão sul-americano, é isso aí. O último campeão! Quem foi o Corinthians? Agora, pegar um troféu Netão, você falou aí, né? Tem o Gadiardo. Como é que é, Souza? Tem que pegar um troféu pra vocês de último campeão do Mundial. Por quê? Olha lá. Primeiro vocês Olha foram lá. Nós somos o primeiro, eles são o último. Nós abrimos a porta do negócio. Abrimos a porta do negócio. Quem vocês foram? O primeiro sempre o último. Nós abrimos a porta do negócio. Eles quebraram o cadarço. Quebramos tudo. Nação flamenguista, a mídia paulista aí debatendo a questão do Flamengo, né? O Flamengo hoje que é o time a ser batido, né? Inclusive o programa aí, os donos da bola pegando fogo, discussão entre palmeirense, São Paulino, corintiano sobre a questão de títulos mundiais, né? E Veloso pagou o maior mico aí dizendo que o Palmeiras é o primeiro time a ter Mundial de Clubes, né? Pera aí, né, Veloso? A gente, apesar de saber que Leila Pereira já mandou 3.400 e poucos fax para a FIFA para ver se ela reconhece, eles não reconhecem esse Mundial de 51, né? E outra coisa, a mídia paulista destacando o Flamengo aí, hoje o Flamengo tem um elenco qualificadíssimo, né? Apesar de alguns desfalques, o Flamengo não sente esses desfalques, né? Apesar do Flamengo ter alguns jogadores importantes fora, né? Como Varela, como Jorginho, né? Mesmo assim, os caras que vêm do banco decidem, né? Então, sem sombra de dúvida, a mídia paulista destaca isso aí, né? E a gente espera que no jogo de quinta-feira faça diferença novamente, né, pessoal? Até porque tem muita gente aí já dizendo que pode ser uma final Flamengo e Palmeiras na Libertadores. Será, pessoal? O grupo a chave do Flamengo é um pouco mais fácil que a do Palmeiras, né? A do Palmeiras é um pouco mais complicada, né? Não duvido de nada, são jogos difíceis, Palmeiras, Flamengo, né? Mas eu vejo o Flamengo com um certo favoritismo contra o Estudiantes. Já o Palmeiras depende muito do jogo de quarta-feira, né? Do jogo de hoje, né? É pra gente saber se realmente eles vão bater de frente e vão chegar ali próximo do Flamengo, né? Mas a mídia paulista só elogios, pessoal. E por outro lado, o programa aí pegando fogo, os donos da bola, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo vai para o canal Revista Oeste e os donos da bola, link na descrição. Vamos acompanhar. Uma linha de raciocínio, são os dois clubes que têm o segundo semestre para brigar pelas duas principais taças, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Olha que o Flamengo ontem não teve o Léo Ortiz, que para mim é o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Nem o Jorginho, que tá machucado. Você vê a diferença de pontos corridos para mata-mata. Quando começa a Copa do Brasil, ninguém, ou pouca gente, talvez só os torcedores do clube, citaria na semis de Copa do Brasil, Vasco, Fluminense. Agora, pontos corridos, todo mundo desde o começo. Quem são os favoritos? Flamengo e Elenco, né? É a diferença de você ter um elenco num campeonato de pontos corridos. Por isso que o Flamengo, assim, até o que a gente estava falando agora. Apesar dos desfalques do Flamengo aí, Léo Ortiz, o Jorginho, né, que tá machucado, e aí. Bom, mas aí não tem Jorginho, aí chegou o Saúl, por exemplo. Acho que ela jogou muita bola. Então. O próprio De La Cruz voltando também, né? Sobre o Flamengo, eu tenho uma tese do jornalista que eu admiro muito, como é que ele chama mesmo? Mauro Alexandre Johnny Betting. É polêmico, é um novo Geraldo Bretas da Crônica Esportiva Brasileira. Chamam de muro, de mureta, de muro Betting, mas não é não. Ele fala uma coisa muito polêmica. O pessoal do Rio Grande do Rio de Janeiro vai ficar um pouco chateado, mas eu gosto de... Me contou, eu escutei, ele falou no programa podcast, que o Flamengo tem um grande defeito. Teve e tem um grande defeito. Ser do Rio de Janeiro. Se ele fosse de São Paulo, o Flamengo seria o maior time do mundo. Entendeu? Tem uma coisa com a outra. Eu também não entendi nada, mas não, acho que é o contrário. Porque sendo a cidade mais famosa do Brasil é o Rio de Janeiro. Mas fama não joga. Apesar de não ser a maior, nem a que tenha o maior PIB. Se fosse um time paulista, pergunta lá na Europa. A concorrência seria grande em São Paulo. Muito superior a qualquer time da Alemanha, da França, da Inglaterra, etc. e tal. É verdade. Mauro Betting assinou. Não fui eu, hein?
Ô, Loebelinho, eu tava. Aquele jogo que você aplicou em 97. Você expulsou 2 jogadores, é isso? Pensaria a mesma coisa. Mas não vai lembrar. No jogo de 97, Flamengo e Juventude, você expulsou 2, é isso? Eu tenho tudo marcado de casa, mas eu não lembro de cabeça. Aquele jogo que estava na gaveta. O que é chato só, que todo mundo lembrava por causa do tabu. Aí ia ver o jogo, ia ver que apitava agora já. Aquele jogo você não sabe, Milton. O Loebelinho expulsa o goleiro titular do Juventude e o reserva. Então, 2 expulsões, 2 terminou sem goleiro. Se fosse hoje algum desses árbitros, eu ia falar, bunda mole pode. Que estão aí, iam fazer isso. Então, você expulsou os 2 goleiros. Não, e ainda proibiu o goleiro, o jogador de linha de ir pro gol, não dá tempo. Era proibido de pegar a bola com a mão. Aí você me sabe, não dá tempo. Não, deixa assim. Expulsou 2 goleiros e o Beck, Anselmo, que foi pro gol, era proibido de pôr a mão na bola, que você ia marcar pênalti. Aí não, porque pela regra, você não pode continuar a partida sem ele responde sério na posição de goleiro. Não é que respondo sério. O cara que está assistindo vai achar que eu sou maluco. Eu não respondo sério. É mesmo? Foi maluco, né? É lógico, expulsou 2 goleiros e não deixa o cara que entrou no gol botar a bola com a mão. Mas você expulsou 2 por quê? E tem gente que acredita, viu? Você tá dando risada? Tem gente que acha que tudo que fala é verdade. Por quê? Não lembro. Deve ter falado alguma bobagem, deu uma falta grande. Vai subornar? Não. Aí de novo, não. Agora, apesar da torcida do Flamengo ainda tá tentando entender o jogador, mas eu gosto do futebol do Emerson Royal. Eu não acho esse cara um mau jogador. Ele é um atleta que teve inconstâncias em algumas convocações da seleção, é verdade. No Tottenham também podia ter jogado mais. Chamava até de gelatina. Exatamente. Mas ele é um jogador que aqui pro nível do futebol brasileiro pode se criar. Ele pode se recuperar no Flamengo, ao ponto de brigar por uma vaga em seleção. É uma posição, a lateral direita na seleção tem aberto. Tem o Wesley hoje, que era do Flamengo, se despontando. Mas qual outro jogador de lateral direito que você coloca como nosso, uma unanimidade? Então, aliás, aqui no Brasil, acho que é o PH que vem se destacando do Vasco, né? Porque a gente tá nessa escassez aí de laterais direito. Não só direito, esquerdo também. É que eu acho que o que você falou é perfeito. O Emerson Royal, talvez pra seleção brasileira, ainda tenha questionamentos, dúvidas, até porque ele pega um momento onde a gente tá sofrendo com a safra na seleção brasileira e a gente sempre foi acostumado a ter ótimos laterais, né? E laterais ofensivos e tal na seleção. Então, quando o Tite tenta mudar um pouco disso, até pela safra também a gente não tinha tanta opção por ali, e ele muda um pouco a maneira de jogar, colocando laterais mais defensivos, né? Que fiquem mais ali. Tentou fazer isso com ele? Tentou fazer isso, inclusive, com o Royal. Aí acho que o povo estranhou. Só que se a gente comparar com o nível do futebol brasileiro, o Emerson Royal vai estar top 3 dos laterais direitos do campeonato, na minha opinião. Mas eu queria falar uma coisa também que ajuda muito isso, que é o equilíbrio do time. Sim. Quando você chega, você volta. Ele pode evoluir muito aí. Aí você volta, você vai num time que é um time mediano, que não vai brigar por... Até você mostrar o seu futebol. Até o Rodinei foi melhor do Brasil no Flamengo. No Flamengo, verdade. Se chegar lá Milton Neves, na zaga joga. Eu tentei jogar bola. A nota mais alta que eu tive lá da Crônica Esportiva do Sul de Minas foi 0,4. Então foi mal o negócio. Agora é basicamente isso. Mas era um zagueiro espadaúdo, mas não jogava nada. Acho que falar do Flamengo hoje é chover no molhado. É um time que dispensa apresentação nessa forma de jogar. Inclusive o Felipe Luiz recusou uma proposta agora de assumir o lugar do Mourinho no Fenerbahçe para continuar no Flamengo. Eu acho isso louvável. Ia ganhar 10 vezes mais, hein? É um valor assim absurdo. 3 milhões. Talvez ele não fique no Flamengo no ano que vem. Vamos supondo, talvez meio da temporada do ano que vem, ou final do ano que vem. É uma chance enorme, porque todo mundo sabe que o Felipe Luiz vai ser o próximo técnico brasileiro a trabalhar no futebol europeu. Em uma escala de um time de maior importância, até pela construção de carreira que ele teve. Você acha a Europa de cara? Europa, que eu digo assim, é trabalhar numa liga importante, uma liga espanhola. Ele vai ser o próximo brasileiro, né? Porque há muito tempo, o último técnico brasileiro que trabalha na Europa... Perderam espaço, faz muito tempo, né? Nós não tivemos. Então, o Felipe talvez vai trabalhar por esse conhecimento. E o reflexo disso é o time do Flamengo, em que ele tem a obrigação... Talvez não, pessoal. Tenho certeza. Não sei se vai... Esse ano eu creio que não vai ser mais, né? Até porque ele já recusou essa proposta aí para substituir Mourinho.
Mas talvez o próximo ano, né, se o Flamengo não vier com a renovação aí muito boa, né, você escutarei, né? Recusou uma proposta de ele ia ganhar 10 vezes mais do que ganha no Flamengo, pessoal. Então, isso aí também chama atenção, né? O cara, ok, financeiramente não precisa, né? Disse não, vai ficar no Flamengo, vai ver o projeto. Quem sabe escutar uma proposta do Flamengo para renovação, né? Mas eu também concordo, será o futuro primeiro treinador brasileiro aí para a Europa e depois uma seleção brasileira, né? Que não é fazer um favor, é uma obrigação. O time custa caro, tem grandes jogadores, então é obrigação do treinador fazer esse time jogar um futebol que minimamente seja convincente para brigar por títulos, que é o que ele faz. E a expectativa, como eu disse, se o Palmeiras tiver essa regularidade, é que tanto o Flamengo como o Palmeiras se encontrem em duas grandes decisões. A do Maracanã, que vai ser obrigatoriamente um encontro pela fase do Campeonato Brasileiro, no retorno. Lá no Maracanã, o jogo que para mim vai decidir o campeonato, vai encaminhar quem vai brigar por quê. E uma hipotética final de Libertadores. Tem tudo para acontecer. O cara ele falou em relação ao Flamengo é quando vai ter as alterações do Flamengo. Então, vai mudar o Flamengo. Pô, quando você vê, vai mudar. Porque desceram o pau lá no Roger, no jogo do Palmeiras, que perdendo de 4, ele só fez 2 alterações do jogo. Mas aí você tem que entender o que o treinador tem de material. O que melhor tá em campo. O que ele tem de material humano. Aí quando você vai ver jogo do Flamengo, alterações do Flamengo. Cara, quando você olha quem vai entrar, são jogadores que iriam titulares na maioria dos clubes da primeira divisão. O time reserva do Flamengo brigaria pelo G4 no Campeonato Brasileiro, acima de brigaria pelo título. Sem dúvida. Eu acho que o time reserva o time reserva do Flamengo pode ganhar do time titular do Flamengo. Também acho. Banco do Flamengo hoje, tem o goleiro Matheus Cunha. Aí tanto faz. Aí você pega, vamos colocar um lateral direito, seria o menino lá, o Varela. Acho que o Royal reserva hoje, né? O Varela titular. Eu acho que o Royal tem que ser titular do Flamengo. Tá bom, Varela. Tem 3 do Flamengo. O lateral esquerdo, o Vinha. Você vai ter o Vinha, lateral esquerdo. Ayrton Lucas também. O Ayrton Lucas jogou como titular ontem, né? Porque o Alexandre tá machucado. Mas pode ser. São os 3, cara. Pode ser. O Flamengo tem 3 jogadores de seleção da lateral esquerda. Aí um dos zagueiros reservas, o Danilo. Porque o Danilo foi contratado para ser titular, não consegue jogar, então o Danilo pode jogar como zagueiro. Mas vai colocar uma outra opção. Aí você vai desenhando o meio-campo do Flamengo. O Alan, que ontem foi titular, tem o Pulgar, que não tá jogando. Mas não, o senhor jogador. Não, sim. Então você tem Alan, Pulgar e Carrascal. Cebolinha, Gonzalo Plata e Pedro ou Bruno Henrique. Olha isso. Vocês estão sacanagem. Eu tô falando que o time reserva do Flamengo pode ganhar do titular. Pode ganhar. Deve ser legal assistir o treino, né? O coletivo lá deve ser bizarro. Esqueci de um cara nesse banco aqui. De La Cruz. Que aliás sofreu, né? Mandaram embora o cara lá, né? Mas De La Cruz vermelha. A acusação que foi feita em relação, que é uma acusação aquilo. Sim. Né? O cara não pode jogar mais, fica a contusão dele. É diferente você falar aquilo num grupo veio estragar. de WhatsApp fechado numa entrevista. Isso. Eu acho que é sacanagem. Eu também achei. Usar coisa de grupo de WhatsApp pra... Tem gente que eu conheço que tomou na carrapeta quando falou no grupo de WhatsApp um monte de coisa que se tornou pública depois. Eu passei o final de semana lá no Rio de Janeiro. O Palmeiras só não jogou contra o Corinthians, vamos falar a verdade, né? Porque de resto o Palmeiras tem feito o papel dele, fez uma campanha melhor do que o River Plate na Copa do Mundo. A campanha do River na Copa do Mundo foi muito pífia. Agora tem um Mas cara... do Palmeiras foi também. Também, é que o Palmeiras foi um pouquinho melhor. Quem foi melhor foi só o Fluminense. O campeão. Só o Fluminense. O campeão foi sempre o melhor. Só o Chelsea, que é bicampeão do mundo. Exato. Mas quem foi o último time a ganhar um título de campeão do mundo contra o Chelsea? Contra o Chelsea? O Corinthians foi! O último campeão sul-americano, é isso aí. O último campeão, quem foi o Corinthians? Agora, um troféu Netão, você falou aí, né? Tem o Gadiardo. Como é que é, Souza? Tem que pegar um troféu pra vocês de último campeão do Mundial. Como é que é? Olha lá. Mas você acha que não foi legal isso? Não, foi legal, mas faz tempo já, 2012. Mas e do São Paulo, faz quanto tempo? Faz tempo também, mas a gente não fica falando assim. Não fica? Igual vocês ficam assim. Não. É que a gente foi o último campeão do Flamengo. Vocês não falam? Não, a gente fala que tem 3. A gente fala que foi o último. Mas quem foi o último? Corinthians. Se o Corinthians foi o último, você deveria calar sua boca. Não, sul-americano. É melhor você ficar quieto, Souza, pra não me irritar. Nós fomos o primeiro e vocês foram o último. Nós fomos o primeiro, vocês foram o último. Nós abrimos a porta do negócio. Abrimos a porta do negócio. O que vocês foram? O primeiro, nós abrimos a porta do negócio. Eles quebraram o cadarço. Quebramos tudo. E não é cachaça, não é 51 não. É mesmo? Começamos com a Por que história. você não faz stand-up também contar essas histórias? Aí vocês terminaram. Faz stand-up também. Mas já faz Voltando pra você que é Sádio Sérgio,
Não podemos esquecer que o Corinthians tem 6 Libertadores, né? Tem 6. Por quê? Um dos rapazes e 5 das meninas. Ninguém apaga essa história também, né? Isso é verdade. É só botar a menina pra jogar na Libertadores. Não tem mais nada pra falar. Né? Vamos lá. Nação flamenguista, a mídia paulista destacando aí, o elenco do Flamengo, né? Hoje todo mundo sabe que hoje o Flamengo tem, podemos dizer, um dos melhores elencos do futebol sul-americano, se não for o melhor elenco do futebol claro, o futebol brasileiro, pessoal, acho que não precisa nem de discussão, né? Sei que tem muito torcedor de quem discute, né? Que o Flamengo não é o melhor elenco do futebol brasileiro, né? Diz que é o Palmeiras, mas para mim, o Flamengo é o melhor elenco do futebol sul-americano. E Veloso teve a proeza de falar aí que o Palmeiras foi o primeiro campeão mundial. Claro, teve a provocação ali de Neto, de Souza, de Quesada. E por último, Veloso pagou esse mico aí, né, pessoal? Grande mico. Vamos debater aqui, né? A imprensa paulista, por um lado, aí fazendo vários elogios, o pessoal da Revista Oeste. Parabéns pelo programa, excelente programa. Os caras são bem realistas, apesar de ser muitos contra ali, né? Ter muitos rivais, muitos antes. Mas os caras são realistas, né? Pacincana, Lele, muitas pessoas ali. Muito bom mesmo o programa, vale a pena vocês ir lá. E sobre essa questão aí, primeiro, a imprensa paulista aí destacando, primeiro que eles dizem ali que se realmente o Flamengo fosse um clube, Newton Neves, né, diz aí, né? Se o Flamengo fosse um clube que fosse de São Paulo, o Flamengo era o maior clube do mundo, né? Pessoal, mas também temos que concordar, né? O Flamengo já faz o estrago. O Flamengo já faz o estrago que faz. Ok, Rio de Janeiro, a cidade mais conhecida, a cidade mais conhecida mundialmente aqui, podemos dizer, principalmente quando se fala de Brasil. Mas financeiramente, o polo industrial está lá em São Paulo. Está lá em São Paulo, né? Nisso aí eu tenho que concordar. Realmente, se o Flamengo fosse de São Paulo, aí, pessoal, seria difícil, né? Um centro industrial, né? Principal PIB do país. Muita grana envolvida, né? Se o Flamengo hoje já fatura 2 bi, sendo do Rio de Janeiro, não é que isso vai impedir dele faturar, não. Eu não estou dizendo isso, né? Só estou dizendo aqui que poderia faturar mais sendo de São Paulo. Isso aí é um fato, né? Inclusive, aí se colocando ali, o Flamengo poderia se colocar ali, faturando como os principais clubes europeus. Eu também concordo plenamente com isso aí, né? O Flamengo, esse ano, já estipula um faturamento ali de 2 bi, né? Muito mérito dessa nova diretoria. Quando os caras chegaram ali que disseram, eles jogaram no ventilador alguns planos, né? Primeiro era de tornar o clube profissional. Depois de aumentar o faturamento até no triplo. E se construir o Estado, queria faturar 5 bi por ano. Vamos lá. Tornou realmente o clube profissional. Hoje o Flamengo é profissional. Você não vê vazando. Ok, vai sempre acontecer. Como foi aí esse médico, vazou isso. Teve o vazamento aí sobre a questão da negociação de Pedro. Aconteceu. Se viu de exemplo, né? Mas hoje o Flamengo é bastante profissional. Os caras que estão no banco respeita bastante, né? Os caras que estão no banco ali sempre mantendo o respeito, não importa com quem jogue, né? Aí é como eu sempre digo, né? Os caras realmente podemos dizer que nessa temporada o Flamengo está mais profissional. É uma gestão mais profissional. 2 bi, pessoal, 2 bi. Isso chama muita atenção, né? Chama muita atenção porque só eleva o patamar do Flamengo para outro patamar grandioso, né? Eu concordo aí com o Facicano, né? Vocês viram aí. Felipe Luiz recusou uma proposta, pessoal, para ganhar 10 vezes mais. Sim, eu estou falando aqui simplesmente ganhar 10 vezes mais. Ia ganhar 3 milhões, né? Felipe Luiz ganha pouco no Flamengo, né? O salário do Felipe Luiz, até porque ele foi pegado ali da base e colocado para jogar de titular. Então, isso aí
é para jogar titular não, pessoal, para treinar o time titular, né? Isso aí deixou um salário ali baixo, né? Mas o cara mostra o quê? Profissionalismo. Ele vai lá, recusa uma proposta nada mais nada menos de um clube europeu para substituir Mourinho, né? Foi bem realista, não quis, disse que o projeto dele nesse momento é o Flamengo. Muito se fala que ele pode sair no final do ano, mas eu creio aí que o Flamengo vai fazer uma proposta para Felipe Luiz no final do ano para ele ficar no Flamengo, pessoal. Eu tenho quase certeza. O Flamengo vai dobrar o seu salário, vai aumentar, vai dar um valor ali justo para ele, né? Vai dar um valor justo para ele. E a gente espera que ele fique aí no Flamengo. A imprensa paulista destaca, né? O elenco do Flamengo, sai um jogador, entra outro e o nível não cai. Pelo contrário, às vezes o nível até melhora, né? Por exemplo, Pedro não tá bem. Tá num jogo ali, não tá bem. Ele tira, bota Bruno Henrique. Às vezes até melhora. Samuel Lino não tá bem. Aí coloca às vezes Everton Cebolinha, melhora. Arrascaeta não tá bem. Coisa que tá sendo quase impossível, né? Arrascaeta não tá bem. Coloca Carrascal, melhora. Aí Gonzalo Plata não tá bem. Coloca Luiz Araújo, melhora. Varela não tá bem, coloca Emerson Royal, às vezes melhora. Na lateral esquerda você escolhe 3. Aí tem, vamos lá. Léo Ortiz não tá bem, coloca Danilo. Aí Jorginho não tá bem. Ou, podemos dizer, Saul. Aí tem Alan, vai ter Everton Araújo, vai ter De La Cruz, vai ter Pulgar. Aí você escolhe quem você quer colocar. Então, pessoal, a gente também temos que ser realista e dizer, hoje o Flamengo é outro patamar. É como o Bruno Henrique sempre diz, né? Flamengo é outro patamar. Né? E sobre essa questão aí essa discussão aí, né? Envolvendo Souza, envolvendo Neto, Quesada e Veloso, vamos ser bem realistas, né? Eu não sei porque o Palmeiras ainda fica batendo nessa tecla tanto. Porque é que o torcedor compra tanto essa ideia aí que foi campeão mundial em 51? Por causa dos dirigentes. É como eu sempre digo, Leila Pereira sempre batendo naquela tecla, mandando e-mail, reconheça meu mundial, e a FIFA não reconhece, pessoal. Aí o torcedor começa a comprar. Realmente o Palmeiras foi campeão mundial. Realmente o Palmeiras... Pessoal, eu sou bem realista. Dificilmente eu vejo o Palmeiras ser campeão mundial. Dificilmente, né? Dificilmente. Quem nunca viu, e nunca viu mesmo, não vai ver. Porque o Palmeiras não vai ser campeão mundial. Principalmente se vai para o Continental ou se vai para o outro Mundial, né? É mais difícil ainda, né? Então, essa discussão que vocês viram aí, né? Ninguém quer tá errado, né? Todos querem estar certo, né? Todos querem estar certo, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião aí nos comentários, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.